Olá, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso curso de grego básico. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, estou preparando esse material para a minha turma de grego do NASF, mas estou colocando aqui no canal para que isso fique disponível para qualquer pessoa que queira aprender o grego do Novo Testamento. Como eu mencionei no vídeo anterior, é muito importante a gente conhecer um pouco de línguas bíblicas, porque isso nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, a fazer um estudo mais profundo. E o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, na verdade, nós estamos trabalhando com as questões básicas do grego do Novo Testamento. Eu sei que isso pode ser desafiador, não é, para a maioria, mas com um pouco de esforço, de dedicação, de confiança em Deus, é possível dominar as questões básicas do grego do Novo Testamento, poder utilizar gramáticas, léxicos e fazer análises mais profundas do texto da Bíblia. Nós estamos entrando aqui na lição 2. Hoje eu vou falar sobre declinação. De antemão, quero explicar um pouquinho o que significa isso, declinação. Declinar significa, declinar significa você é uma espécie de conjugação do substantivo, tá bom? Com os verbos a gente conjuga, com os substantivos a gente declina. Isso aqui é uma coisa que existe em português, mas não é a mesma coisa que em grego. Em grego, as palavras elas estão organizadas por grupos, por assim dizer. Então, nós temos um grupo de palavras que tem um comportamento semelhante. Aí a gente diz que essas palavras pertencem à primeira declinação. Então, tem outro grupo de palavras que tem um comportamento um pouquinho diferente da primeira declinação, e aí a gente diz que essas palavras pertencem à segunda declinação. Em grego também há outro grupo de palavras que tem um comportamento diferente e elas se encaixam naquilo que a gente pode chamar de terceira declinação. Portanto, nós temos três declinações em grego. Isso significa, nós temos três grupos diferentes de palavras e essas palavras dentro de uma declinação, elas têm um comportamento muito semelhante. Então, por isso que elas estão agrupadas. A primeira declinação tem palavras femininas e masculinas. Na segunda declinação, a gente vai encontrar palavras masculinas e femininas também, mas existe algo muito importante que você precisa levar em consideração. Na primeira declinação, a maioria das palavras é feminina, tá? A maioria, mas nós temos palavras masculinas também. Na segunda declinação, a maioria das palavras é masculina. É o inverso, mas há palavras femininas também. E na terceira declinação, nós vamos encontrar palavras masculinas, femininas e neutras, porque em grego existe também o gênero neutro, tá bom? Então, essa é a nossa segunda lição. Vou falar sobre primeira declinação. Novamente, isso aqui tem que ver com um grupo de palavras que tem um comportamento semelhante. Aqui estão os temas que nós vamos discutir nesse vídeo, tá? Número do substantivo, gênero do substantivo, caso do substantivo, a morfologia. Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando do estudo da forma. Essa palavra vem do grego, morfologia, que significa estudo da forma. Para aqueles que já memorizaram o alfabeto, nós temos aqui a palavra morfê, tá? Mais a palavra logia, ou a palavra logos, tá? Que pode significar discurso ou estudo. Então, morfologia é o estudo da forma. Você tem o artigo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre conjunções, não está necessariamente dentro do tema das declinações, mas essas palavras que a gente chama de palavras invariáveis, eu preciso inserir em algum momento, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as conjunções. Aí eu vou terminar falando sobre análise de palavras, quando nós analisamos uma palavra, no caso, um substantivo, porque as declinações têm que ver com substantivos, não somente substantivos, mas adjetivos, palavras que têm uma função, a gente chama de função nominal, ou seja, no caso, o substantivo, o adjetivo, que tem a sua função relacionada
ao substantivo e o artigo também. Então, essas palavras, elas têm um funcionamento que, dependendo do grupo em que elas estão inseridas, elas vão se comportar de uma forma diferente, tá bom? Então, a primeira declinação tem que ver com um grupo de palavras, a gente vai ver isso daqui a pouco, né, na sequência. Aí nós vamos ter também, vamos falar sobre vocabulário, na verdade, eu vou pular isso aí, vou terminar com a questão da análise, porque o vocabulário, vou somente fazer uma apresentação de algumas palavras, mas você precisa, na verdade, memorizar palavras. Bom, então eu quero começar falando sobre o número ah, das palavras, o número das palavras gregas, tá? Então, em grego, nós temos a mesma coisa que acontece na língua portuguesa. Você vai ter substantivos que às vezes vão aparecer no singular e às vezes vão aparecer no plural, tá bom? Então, por exemplo, em português, quando você quer passar uma palavra para o plural, o que que você faz? Você usa s, às vezes você pode usar ES, às vezes você pode usar é, IS, dependendo da palavra. Por exemplo, a palavra menino faz o plural em meninos, você acrescenta um S. A palavra país faz o plural em países, você acrescenta ES. Em grego, o que que você vai ter? Você vai ter diferentes terminações, tá bom? Então veja só aqui essa palavra, a palavra fone, que significa voz. Daí vem a palavra fonologia na língua portuguesa, que, literalmente falando, seria o estudo da voz, mas também o estudo do som, porque a palavra fone pode significar voz, mas também pode significar som. Então, veja só, somente para efeito de introdução, não fique desesperado, tá? Você tem aqui a palavra fone, ela termina com eta, você, a essa altura, já memorizou o alfabeto, porque você estudou o alfabeto no último vídeo. Aí veja só, o plural aqui de fone vai ser fonai, tá? Esse aqui, alfa e iota, é a terminação de plural. Então, se você, por acaso, está vendo a palavra fone, você sabe que ela está no singular. Mas se você está vendo a palavra fonai, então você sabe que ela está no plural. Aqui eu tenho outro exemplo, a palavra cardia, tá bom? Eu tenho aqui a palavra cardia, e a palavra cardia, ela tem um significado, tá bom? Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, enquanto eu apaguei aqui, para ficar melhor a visualização. Então, você tem aqui a palavra cardia, que significa coração, daí vem a palavra cardiologista na língua portuguesa, né? Ou cardiologia, que significa, assim, falando grosso modo, o estudo do coração. Então, você vai fazer o plural da forma como está aqui, ó. Cardiai. Tá vendo? Então, é a mesma coisa que aconteceu aqui com a palavra fone. Você tem fone, fonai, cardia, cardiai. Tá bom? Então, esse é o plural da palavra fone. Então, primeiro ponto, as palavras gregas, elas têm número. Isso aqui é somente exemplo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. As palavras gregas, elas têm número singular e plural, como acontece na língua portuguesa. Vamos agora falar de gênero, tá bom? Então, como é que funcionam as palavras gregas em termos de gênero? Em português, as palavras elas podem ser masculinas e femininas. Então, você tem menino, masculino, menina, feminino. Você tem diácono, masculino. Você tem diaconisa, feminino. Então, em português, o masculino geralmente ele é indicado pela vogal O, enquanto o feminino geralmente é indicado pela vogal A, tá bom? Então, isso é o que acontece com o português. Em grego, você vai ter três gêneros. Você vai ter o masculino, número um, feminino, número dois, e o neutro, número três. É claro que em português nós temos também palavras neutras, mas são muito raras. Isso vai acontecer com pronomes, tá bom? Por exemplo, isso, isto, aquilo. Às vezes o pronome o, tá bom? Eu digo assim, olha, o que eu te falei, faça, né? Um exemplo.
Então, esse o na frase o que eu te falei, ele é um pronome, tá bom? E ele é neutro. Então, as palavras neutras em português, elas são raríssimas, mas em grego não, elas acontecem com bastante frequência. Então, até agora a gente sabe que número pode ser singular ou plural. A gente sabe que o gênero da palavra grega, do substantivo, pode ser masculino, pode ser feminino e pode ser neutro. Agora nós temos algo que vai ser uma coisa nova, que é o caso. É novo no sentido de nomes diferentes, mas em termos de funcionamento é basicamente a mesma coisa. Veja só, quando a gente fala da estrutura de uma sentença em português, a gente vai se referir ao sujeito, a gente vai se referir ao ao verbo, ao objeto. Se eu digo assim, olha, o menino comprou um carro. Então eu tenho aqui o seguinte, olha, o menino é o sujeito, comprou é um verbo, tá bom? E esse é um verbo que exige complemento, então a gente chama ele de verbo transitivo, tá bom? Ele não exige uma preposição para transitar, para chegar ao objeto, então a gente vai dizer ele é um verbo transitivo direto. Mas isso aqui não é importante agora. Basta saber que isso aqui é um verbo e esse verbo exige um complemento, tá bom? Ele seleciona um conteúdo. Se eu digo assim, o menino comprou, você vai me fazer a pergunta: comprou o quê? Ele comprou um carro, objeto direto. Não foi uma moto, não foi um lápis, não foi um computador, não foi uma cadeira. Então, o verbo, ele seleciona um conteúdo, tá bom? Então, o conteúdo é isso aqui, objeto, é um carro, que a gente chama de objeto direto. Se fosse em grego, seria, se eu fosse escrever essa frase em grego, eu usaria simplesmente nomes diferentes, tá bom? Para as mesmas coisas. Por exemplo, no lugar de sujeito, eu iria chamar isso aí de nominativo, tá? No lugar de objeto, como eu tenho aqui, eu vou chamar isso aí, vou dar um nome diferente para isso aí, vou chamar de acusativo. Tá bom? Então, veja só, o funcionamento é a mesma coisa, tá bom? Porém, porém, os nomes são diferentes. Então, vamos entrar aqui nessa questão de casos para a gente entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente está falando de casos, nós estamos falando da maneira como as palavras se relacionam entre si. Por exemplo, uma palavra é o sujeito de outra palavra. No caso da frase que eu usei aqui, o menino comprou um carro. Então, veja só, a relação entre menino e comprou é que menino é o sujeito de comprou. A relação entre um carro e a palavra comprou é que um carro é o objeto direto da palavra comprou. Então, o que que acontece? Quando a gente está falando de caso, a gente está falando da maneira como as palavras estão relacionadas entre si. Tá bom? As palavras têm suas funções, a gente vai chamar isso em grego de casos, tá bom? Então veja só, eu tenho aqui basicamente quatro casos, tá? Principais. Eu tenho o caso nominativo, e o caso nominativo ele vai se referir geralmente ao sujeito. Eu tenho o caso genitivo. E o caso genitivo geralmente vai indicar a posse. Eu estou falando da forma mais simples possível. Isso aqui tem outros desdobramentos, mas por enquanto não é interessante, tá bom? Eu vou apresentar de forma simples. Depois vem o acusativo, tá bom? Vem o acusativo e o acusativo ele vai ser um objeto direto. E aí eu tenho o dativo e o dativo vai ser um objeto indireto. Tá bom? Então, veja, o que está acontecendo aqui? Simplesmente, eu estou dando nomes diferentes para as coisas que vocês conhecem, somente isso, tá?
Então, é importante manter isso aqui em mente. Agora, uma recomendação: se você não lembra, tá? Se você não lembra o que é, tá? Se você não lembra o que é um sujeito, se você não lembra o que é uma palavra que expressa posse, se você não lembra o que é um objeto direto, se você não lembra o que é um objeto indireto, então você pode ter dificuldades. Então, eu recomendaria que você revisasse, pega um vídeo na internet. E na internet você vai encontrar muito material sobre isso, muitos vídeos sobre isso. Pega um vídeo na internet e você então vai ter uma explicação geral sobre tudo isso aqui. Bom, mas enfim, voltando aqui, então o caso é um termo que se refere à função de uma palavra numa frase, tá bom? Vejam só, em português, o que que acontece? Em português, você vai ter a ordem das palavras geralmente determinando a função. Por exemplo, eu digo, Cristo ama as criancinhas. Fica fácil saber quem é o sujeito. O sujeito aqui é Cristo. Então, esse aqui é o sujeito do verbo amar, tá bom? Agora, se eu mudo a ordem, eu digo assim: as criancinhas amam a Cristo. Então, o que acontece? As criancinhas agora passam, né? Esse termo passa a ser o sujeito e Cristo passa a ser objeto, tá bom? Aqui, no exemplo um, Cristo é o sujeito e criancinhas é o objeto, tá bom? Nesse outro exemplo, eu tenho uma inversão, porque a ordem, neste caso, a ordem definiu as funções. Em grego, às vezes a ordem não é tão importante. Ah, eu posso pegar a mesma frase e colocar em ordens diferentes, tá certo? Eu posso pegar a mesma frase e colocar em ordens diferentes, e ainda assim as palavras vão manter suas funções. Por exemplo, se eu digo assim, ó, se eu digo assim, olha, ego, agapô, agapô, ton, theon. Tá? Então veja essa frase aqui, ó. Ego, agapô, ton, theon. Eu não precisaria utilizar a palavra ego, porque a palavra ego significa eu, mas esse eu já está previsto aqui no final, tá bom? A gente vai ver isso mais adiante. Mas eu estou utilizando somente para efeito de ter mais palavras aqui nessa frase. Então, significa que eu amo a Deus. Se eu escrevesse assim, olha, ton, theon, agapô, eu teria o mesmo significado, assim, ou pelo menos a mesma tradução. Não necessariamente o mesmo significado. Então, eu amo Deus, ou a Deus, né, a gente diria em português. Então, veja, a ordem não altera, neste caso aqui, a tradução, tá bom? Por quê? Porque as palavras gregas, quando elas mudam de função, elas mudam de forma, tá? Então, enquanto a ordem, ela pode determinar facilmente a função das palavras em português, não acontece assim em grego. Bom, aqui eu tenho um quadro, eu tenho aqui os casos, tá bom? Nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Tem um caso, tá? Que é o vocativo, eu não vou falar sobre ele agora, tá bom? Não vou falar sobre ele agora. Vamos ficar aqui com esses quatro primeiros casos: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Não sei se você se lembra, eu mencionei agora há pouco que o nominativo indica o sujeito, genitivo indica posse, dativo indica o objeto indireto e o acusativo indica o objeto direto. Então, o dativo, o objeto indireto e o acusativo, o objeto direto. Eu estou colocando aqui esse quadro para que você veja que existe algo assim em português, ou seja, quando a palavra muda de função, ela muda de forma. Então, você tem o pronome eu, quando ele indica posse, ele se transforma em meu. Quando ele indica objeto indireto, ele se transforma em mim, com M no final, tá? E o acusativo, eu coloquei aqui eu, mas na verdade não é eu, aqui é me, tá bem? É me. Então veja, no plural você tem nós, nosso, para nós, e não tem esse acento aqui, é nos, tá bom? Então, quando a palavra muda
no caso, o pronome eu, quando ele muda de função, ele se transforma em outras palavras. Então, é mais ou menos isso que acontece, que acontece no grego, tá bom? Então, veja só, vamos verificar aqui em grego como as coisas vão funcionar. Eu tenho aqui os casos, nominativo, genitivo que indica posse, nominativo que indica sujeito, indica mais coisa, mas por enquanto vamos ficar somente nisso. O dativo que indica objeto indireto e o acusativo que indica objeto direto. Como é que a gente sabe quais são as funções das palavras em grego? A gente vai ter que prestar atenção nas terminações. O termo técnico para isso é desinência. Mas vamos deixar de lado o termo técnico, vamos utilizar o termo mais fácil, que é o termo terminação, ou seja, são aquelas letrinhas que terminam a palavra, tá bom? Então veja, quando muda a terminação da palavra, então você vai ter uma nova função dentro da sentença, tá bem? Ou oração, né? Porque em português a gente também pode chamar uma sentença de oração, né? Que pode ser simples, pode ser composta, tá bom? Então, resumindo o caso ele representa a função, tá bom? A gente usa o termo para se referir à função, tá bom? Então, como eu falei, o nominativo ele vai indicar o sujeito de um verbo, tá bom? Eu tenho aqui a palavra ou a expressão refoner. Esse re aqui é um artigo e veja que eu estou pronunciando e e não e. É porque tem um espírito forte aqui, tá bom? Ou aspiração forte. Então a gente traduz a voz. Eu tenho aqui a palavra cardiae. Vejam, eu tenho um artigo aqui, tá bom? Eu tenho a forma plural, não sei se você se lembra, ai, né? Fone, fonai. Cardia, cardiae. Então aqui é o plural, corações. Nessa forma aqui, que vocês estão vendo a palavra, nessa forma aqui, ah, a palavra ela vai, na frase, assumir a função de um sujeito, tá bom? Então, nesse caso, o nominativo responde a pergunta quem. Então, se eu leio aqui, ó, o Filho de Deus deu o presente ao homem. Pergunta, quem deu o presente ao homem? Resposta, o Filho de Deus. Em português, a gente vai dizer que a expressão Filho de Deus representa o sujeito, mas, a rigor, o sujeito é a palavra filho, tá? Esse o está trabalhando para filho e de Deus também está trabalhando para filho, tá bom? Então, a rigor, é a palavra filho que é o sujeito que a gente chama de núcleo do sujeito. Em grego, é essa palavra, no caso, somente a palavra filho, é a palavra filho que viria no caso nominativo. No caso aqui, não somente a palavra filho, mas o artigo também estaria no caso nominativo. De Deus estaria em outro caso, estaria no caso genitivo, tá bom? Indicando posse. Mas nesse caso aqui não seria necessariamente posse, seria relacionamento, tá bom? O filho de Deus, que é uma espécie de posse, né? Mas não uma posse no sentido assim de que uma coisa pertence à outra no sentido literal, né? Mas relacionamento também expressa secundariamente uma ideia de posse. Então aqui seria genitivo, tá bom? Então eu tenho aqui nominativo, nominativo e o nominativo expressa o sujeito de uma oração ou de uma sentença. Aí vem aqui o caso genitivo, que vai indicar posse, já falei sobre ele agora. Vejam que antes eu tinha fone, tá? Estava escrito, deixa eu apagar aqui, só um instante. Pronto, deixa eu apagar aqui. E aí eu vou utilizar aqui o lápis novamente. Olha, antes estava escrito assim, e tinha um artigo aqui, ó, refone. Agora já não é mais refone, agora é tesfones.
Então, veja que mudou de foné para fonês. E lembrem-se, mudou a forma, muda a função, tá bom? Se foné tinha a função de sujeito, fonês não pode mais ter a função de sujeito. Nesse caso, vai ter a função de posse, tá bom? Então, mudou a forma, mudou a função. Aqui, vamos pegar o exemplo da palavra cardia, no caso, cardion, tá? Isso aqui é uma forma de genitivo plural. Mais adiante eu vou falar disso mais detidamente, mas por hora o que você precisa saber é que o genitivo indica posse, tá bom? Nesse caso, o genitivo responde à pergunta de quem. Veja, enquanto o nominativo responde à pergunta quem, tá? O genitivo vai responder à pergunta de quem. No caso, o filho pergunta de quem? Resposta de Deus. Então, de Deus estaria no caso genitivo em grego. Em grego não é necessário ter preposição aqui. Na verdade, não vai ter preposição. O próprio caso vai indicar posse e aí você vai suprir a preposição na tradução. Tá bom? Então, esse aí é o caso genitivo. Vamos avançar aqui para o caso dativo. O caso dativo, como já foi mencionado, representa o objeto indireto. Em grego, veja que mudou de nova forma. Olha só, o nominativo é pone, como eu estou escrevendo aqui, mas aqui mudou o acento, tá bom? Não é mais acento agudo, agora é acento circunflexo, e apareceu um iota subscrito aqui, ó. Lembrando que o iota subscrito é aquele iota que é escrito abaixo de vogais longas. Então apareceu o iota subscrito. Mudou a forma, mudou a função. Não é mais sujeito, agora é objeto, objeto indireto. Como é que a gente traduz? Nesse caso aqui, a gente diria a voz, né? E aí a gente pode usar o acento indicando a crase, porque esse a com crase aqui é a mesma coisa que a artigo mais preposição, perdão, é a preposição a mais o artigo a. Se a gente pegar a palavra cardeais, então nós vamos ter aqui aos corações ou para os corações. Então o dativo ele vai indicar o objeto indireto, tá bom? E o dativo vai responder a pergunta a quem ou para quem. Então aqui na frase, o Filho de Deus deu o presente ao homem. Pergunta: o Filho de Deus deu presente a quem? Então, a resposta a essa pergunta vai vir em grego, no caso, vai vir em grego no caso dativo. Então, isso aí é o caso que indica o objeto indireto. Próximo caso, você tem o caso acusativo, tá bom? E o caso acusativo vai representar o objeto direto, o dativo indireto, o acusativo direto, objeto indireto, objeto direto. Então, a forma mudou novamente, tá bom? Olha, aqui você tem fonema. Então, só recapitulando, o nominativo é fonê, o genitivo é fonês, o dativo é fonê, com iota subscrito e o acento circunflexo. E o acusativo é fonen, fonen, tá? Então, isso aqui é o acusativo, que vai indicar objeto direto. A gente vai traduzir a voz, tá? Porque em português o sujeito e o objeto se escrevem da mesma forma. Então, vai ser a voz. Cardias é outro exemplo, tá? Você tem aqui o dativo, perdão, o acusativo, plural. Daqui a pouco a gente vai ver as formas, né? Melhor, tá bom? E o acusativo responde à pergunta o que. Então, aqui você tem a frase: o Filho de Deus deu o presente ao homem. Pergunta: o Filho de Deus deu o que ao homem? Resposta: o presente. E aí, a resposta a essa pergunta será o objeto direto e em grego, o objeto
direto, ele é dado pelo caso acusativo. Bom, vamos avançar aqui agora. Vamos falar um pouco sobre a forma das palavras, a morfologia. Como eu disse no início, morfologia vem do grego, é a palavra morfê, tá bom? Ou morfê, se você quiser pronunciar mais próximo da palavra grega, com a palavra logia ou logos, tá? Basicamente significam a mesma coisa. Então, estudo da forma. Então, vamos falar aqui sobre a morfologia, tá? A gente mencionou que em português a ordem das palavras é muito importante. Em grego, a gente vai prestar atenção nas terminações de casos, porque os casos vão determinar as funções da palavra em uma sentença, tá bom? Então, o caso de um substantivo determina se ele será o sujeito, objeto direto, etc. Então, se o caso é nominativo, ele vai ser sujeito. Se o caso é acusativo, ele vai ser objeto direto. Se for dativo, vai ser objeto indireto. Se for genitivo, vai indicar posse, tá bom? Então, como acontece a formação dessas palavras? Como acontece esse processo de declinação, tá? A gente usa esse termo quando a, a gente está mudando a forma das palavras. Então, por exemplo, eu tenho um fone, eu digo assim, decline a palavra fone para mim. Então, você vai dizer fone, deixa eu escrever aqui, você vai dizer fone, fones, fonen, fone. Peraí, só um minutinho, nós vamos utilizar primeiro o dativo. Então, olha, aqui está o nominativo, então já vou colocar o genitivo. Fones, o dativo, fone, e o acusativo, fonen, tá? Então, isso é declinar, é você dar novas formas às palavras de acordo com suas funções, tá bom? Ah, e geralmente essas palavras elas vão ter, como eu disse para vocês, um comportamento muito semelhante. É por isso que elas estão agrupadas em primeira declinação, segunda declinação e terceira declinação, tá? A palavra fonê, ela segue o paradigma, a gente chama de paradigma em eta. Então, fonê, nominativo, fonês, genitivo, fonen, acusativo, fonê, dativo. Já algumas palavras, elas seguem o padrão em alfa, como é o caso da palavra cardia. Nesse caso, quando a gente declina, o alfa geralmente se mantém. Então, vai ser cardia, nominativo, cardia, genitivo, cardia, dativo, cardian, acusativo, tá bom? Então, veja só, eu vou escrever aqui. Então, vou pegar aqui a palavra fone, tá bem? Nominativo. O genitivo é fones. O dativo é fone, com iota subscrito. E, perdão, isso aqui, nós vamos ter aqui, vai ser um acento circunflexo em vez de um acento agudo. Aí você tem o acusativo, fon. Peraí, eu escrevi um pouquinho diferente. Vamos apagar aqui. E aí vamos escrever novamente, fon. Errei novamente. Só um instantinho. Aqui, vamos agora trocar aqui a caneta. Então, aqui, fon. Não, agora vamos apagar de novo. Apaguei tudo. Então, vamos aqui, escrever de novo. Fon, nominativo. Genitivo, fon, dativo, fon, errei de novo, só um minutinho. Vamos aqui, ó. Aqui, eu apagar aqui. E agora reescrever. Fon.
Ai, ai, ai. É, só um instante. Agora vai. Só um pouquinho de paciência. Fone, acento circunflexo e aquele óculos subscrito. E agora o acusativo fonen, tá? Então, eu tenho aqui nominativo, ou seja, vai ser sujeito, genitivo, vai ser posse, dativo, objeto indireto, e acusativo, objeto indireto. Então, veja que o ETA, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Olha, o ETA se mantém em todos os casos, tá? Agora, se a gente for declinar a palavra cardia, olha só que coisa interessante. Então, no nominativo, cardia, no genitivo, cardias, no dativo, cardia, com iota subscrito, e no acusativo, cardian. Agora, note uma coisa aqui muito importante. Então, no nominativo, eu não tenho nada aqui de terminação. No genitivo, eu tenho o sigma. No dativo, eu tenho o iota subscrito. E no acusativo, eu tenho o ni. Que é a mesma coisa que está acontecendo aqui com a palavra cardia. No nominativo, eu não tenho nenhuma terminação. No genitivo, eu tenho sigma. No dativo, eu tenho iota subscrito. E no acusativo, eu tenho ni. Então, vejam que o comportamento das duas palavras é basicamente o mesmo. Tá? Por isso que elas são agrupadas em uma declinação, neste caso, a primeira declinação, tá bom? Então, uma declinação é um grupo de palavras que tem um comportamento semelhante, tá? Então, vejam só, as terminações em alfa são encontradas em substantivos cujas raízes vão terminar em epsilon ou iota, ou na consoante rho. Então, veja aqui, por exemplo, o alfa é precedido de iota. Aqui também é a mesma coisa, o alfa é precedido de iota. E aqui também o alfa é precedido de iota, tá bom? Então, quando o alfa vem depois de iota, em alguns casos também depois do epsilon, mas a gente pode resumir tudo basicamente em iota. A gente vai chamar esse alfa que vem depois de iota de alfa puro, tá bom? Por que puro? Porque ele se mantém em todos os casos. Aí você vai ter um alfa puro também quando o alfa vem depois da consoante rho. Então, como é que você conjuga essas palavras? É bem simples. Você conjuga essas palavras todas da mesma forma. Cardia, cardias, cardia, cardian, tá? Então, no nominativo não tem terminação, no genitivo tem sigma, no dativo tem iota subscrito, mas isso não altera a pronúncia, e no acusativo um ni. Eclesia vai declinar da mesma forma. Eclesia, eclesias, eclesia, eclesian. Aletheia vai conjugar da mesma forma. Sem terminação no nominativo, com sigma no genitivo, iota subscrito no dativo e ni no acusativo. E remera, a mesma coisa. Remera, remeras, remera, remeran. Então, basicamente, a mesma coisa. E com eta, as terminações em eta, você vai ter o mesmo comportamento, o eta vai se manter em todos os casos. Neste quadro aqui, eu coloco a palavra e o artigo. E aqui fica uma dica muito importante. Se você memorizar o artigo, você resolveu pelo menos 50% dos seus problemas em termos de identificação do caso de substantivos da primeira declinação. Na verdade, não somente primeira declinação, mas qualquer declinação. Porque se você conhece o artigo, gênero e número, então você vai saber a palavra também. Isso quando a palavra é precedida de um artigo, quando o substantivo é precedido de um artigo. Então, veja, esse aqui é o artigo neutro, perdão, nominativo feminino, genitivo feminino, dativo feminino, acusativo feminino. Todos esses aqui no singular. Aqui é o nominativo plural, genitivo plural, dativo plural e acusativo plural. Aí você talvez esteja me perguntando, professor, o que que eu faço aqui? Tem alguma regra?
Aqui a dica é a seguinte: memorize tudo, tá bom? Aliás, não tudo. Se você memorizar o artigo, de novo, você resolveu pelo menos 50% dos seus problemas em termos de identificação dos casos dos substantivos. Então, é muito importante que você memorize. E não é difícil. Se você tirar 30 minutinhos, ficar escrevendo esses artigos do jeito que estão aqui, você inevitavelmente vai memorizar os artigos e você vai perceber o quanto isso vai livrar você de muita preocupação mais adiante, tá bom? Uma nota importante é que a forma singular do dativo leva um iota subscrito. Aqui você vê o iota subscrito no dativo singular, tá bom? Já o dativo plural, ele vai ter um iota adscrito aqui, tá vendo? Isso significa que esse alfa aqui é breve, tá bom? Porque o iota adscrito, ou seja, o iota escrito do lado, ele funciona com vogais breves, enquanto o iota subscrito, ele vai com vogais longas. A gente viu isso de vogais longas e breves na última aula. Bom, aqui eu tenho a declinação da palavra cardia. Veja, qual a diferença de cardia para fonê? Fonê mantém o padrão em eta. Cardia mantém o padrão em alfa. E o alfa se mantém. Lembre-se que a gente chama esse alfa de alfa puro. Mas as terminações são basicamente as mesmas. Tá vendo? Olha, sigma, iota subscrito e uni. Vamos voltar aqui para eta, sigma, iota subscrito e uni. Então, as terminações, as terminações são basicamente as mesmas. Então, não precisa se preocupar com isso. O que você precisa agora então memorizar as partes básicas, tá bom? Que são o sigma. Vamos escrever aqui novamente o sigma, o iota subscrito e o ni, tá bom? Isso no singular. No plural, as terminações serão sempre as mesmas, isso na primeira declinação. Vejam só, memoriza aqui, olha, I, on, eyes, as. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer aqui, olha, I, on, eyes, as. Então, é a mesma coisa. O plural, tanto das palavras com padrão em eta, quanto as palavras com padrão em alfa, elas vão ter o mesmo plural, tá bom? E em outras declinações que a gente vai ver mais adiante, o genitivo vai ser basicamente o mesmo, ômega ni, tá? Na terceira declinação também com leves alterações, tá? Mas pelo menos primeira e segunda declinação, o genitivo será o mesmo. Então vamos pegar aqui as duas palavras em conjunto, a palavra com é, padrão eta e uma palavra com padrão alfa. Vejam que as terminações são exatamente as mesmas. Tá? Então, se você decora essas terminações, I, on, eyes, as, então você decorou as terminações do plural. Então, veja que não é difícil, são quatro formas do plural, tá? Uma dica, gente, não deixe acumular, memorize de fato essas formas e isso vai salvar um bom tempo mais adiante. Eu coloquei aqui os paradigmas da primeira declinação são idênticos no plural, como eu acabei de mostrar aqui para vocês. Fiquem atentos a uma coisa. O genitivo singular e o acusativo plural, tá bom? Das palavras com alfa puro, eles são iguais, o genitivo e o acusativo. Aí você deve perguntar, tá bom? Como é que a gente vai desfazer a ambiguidade? Um monte de ponto de interrogação. Aí você tem aqui a palavra cardias, como eu mostrei aqui, tá bom? Aqui o genitivo singular e o acusativo plural, eles têm a mesma forma. Como é que a gente vai diferenciar uma coisa de outra? Número um, o contexto. O contexto vai mostrar qual dos dois é o caso na sentença, se é genitivo singular ou se é acusativo plural. Porém, às vezes, o artigo vai estar acompanhando. E se o artigo estiver acompanhando, aí não tem ambiguidade, porque esse aqui é
artigo singular, genitivo, e esse aqui é o artigo plural acusativo, tá bom? Então, duas coisas. Número um, contexto. Número dois, o artigo. Vamos aqui agora, já que nós estamos falando tanto sobre o artigo, vamos continuar aqui, enfatizar um pouquinho a questão do artigo. Veja, em português nós temos dois tipos de artigo definido e artigo indefinido, tá bom? Então você tem como indefinido a palavra um e suas variações de gênero e número, uma, uns, umas, um diácono, uma diaconisa. Uma informação importante, o grego não tem artigo indefinido. O grego simplesmente tem artigo, né? Então não tem essa ideia de definido ou indefinido. Na verdade, a indefinição existe, mas ela não é feita a partir de um artigo, ela é feita a partir de pronomes, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais adiante, quando a gente estiver traduzindo o texto. Existe a indefinição de substantivos, mas isso não é feito por meio de artigos, mas por meio de pronomes, tá bom? Então veja só uma coisa, como o grego não tem artigo indefinido, o que que acontece geralmente, em alguns casos? Você vai usar um substantivo sem artigo, você não vai ver um artigo na posição onde o artigo deveria estar, tá? E quando você for traduzir, você vai traduzir como artigo ou como substantivo indefinido. No caso, fonen, uma voz. Deixa eu tirar esse ni aqui, deixa eu deixar a forma nominativa. Então, foné, uma voz, tá bom? Na verdade, a ausência de artigo pode indicar várias coisas. Pode indicar indefinição, tá? Indefinição, número um. Pode também indicar definição, tá? E pode indicar também qualidade, tá? Isso aqui é um exemplo que a gente vê em João 1, verso 1. En arche en hologos, no princípio era o verbo, en arche en hologos, kai hologos, e o verbo en prostonteon, estava com Deus. Kai theos en hologos, e o verbo era Deus. A frase grega é essa aqui, olha. Kai theos en hologos, tá? A palavra Deus aqui está sem artigo, olha, não tem um artigo aqui, a posição está zerada. Mas a gente não diz o verbo era um Deus, a gente diz o verbo era Deus, tá? E a palavra theos, ela está colocada na posição de, a gente vai explicar isso mais adiante, mas somente antecipando um pouquinho. Ela está na posição de um substantivo predicativo, ou seja, ele expressa um predicado. Ou seja, o que João está dizendo aqui é que a natureza do Logos, que é o sujeito, é divina, tá? É isso que João está dizendo. Mas por enquanto, você sabe que em grego não existe artigo indefinido. E quando o substantivo vem sem o artigo, isso pode indicar três coisas. Número um, indefinição. Número dois, definição. Isso pode acontecer. E também qualidade, tá bom? Quando o substantivo é usado sem artigo, a gente diz que esse substantivo ele é anartro, termo técnico para se referir à ausência de artigo. Você não precisa memorizar, isso aqui não é importante, mas você precisa ter em mente que às vezes o substantivo não é acompanhado de artigo, tá bom? Bom, continuando aqui com o estudo do artigo grego, como eu mencionei, o português tem artigo definido e indefinido, tá bom? Você tem o menino, um menino, né? Em grego, você vai ter artigo indicando o artigo em três gêneros, tá? Aqui no caso do artigo definido, você tem o masculino e o feminino. Em grego, você vai ter masculino número um, feminino número 2 e neutro número 3. Então, o artigo grego ele possui
ele possui número e ele possui gênero. Aqui está a lista dos artigos no singular e aqui a lista dos artigos no plural, tá bom? E aqui os casos, tá? Então, no plural, o nominativo singular, o a. No genitivo, do ou da. No dativo, ao, o a, com acento grave, indicando a contração entre a preposição e o artigo. E você tem o ou a no acusativo. No plural, basicamente só repetir os OAs, dependendo do gênero do substantivo, dos ou das, de novo, dependendo do gênero, aos ou as, com acento grave, dependendo do gênero do substantivo, e as, é, ou os, dependendo também do gênero do substantivo. Então, é importante, como eu disse, memorizar essas formas do artigo e isso vai ajudar muito você a identificar gênero, número e caso do substantivo para quem o artigo está trabalhando. Então, é muito importante, tá bom, praticar o artigo. A recomendação que eu dou é que você escreva, sabe? Escrever é uma forma muito boa de você memorizar. A gente chama isso de aprendizado motriz. Você usa a, a repetição mecânica, né, para você poder memorizar coisas. Isso realmente funciona. Quando eu comecei a estudar grego lá atrás, quando estava começando o meu curso de teologia, eu escrevia nos cadernos, eu enchia cadernos, treinando as palavras e as formas, e isso me ajudou bastante, tá bom? Vamos aqui começar a caminhar para o final. Nós temos aqui os acentos. Eu já mencionei, já falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, mas vamos falar um pouquinho mais. Ah, os acentos são três. Em grego, você tem acento agudo, você tem acento grave e você tem acento circunflexo. Veja que o acento agudo, quando você junta o acento agudo com o acento grave, forma um acento circunflexo, que é um acento muito forte, tá bom? Mas o acento circunflexo em grego, ele pode ser representado por um sinal, que é o sinal de tio no alfabeto português, na língua portuguesa, tá bom? Isso aqui é um acento circunflexo, que se parece um tio, mas não é um tio, é um acento circunflexo em grego. O acento circunflexo tem três formas, ele pode ser assim, ele pode ser assim, e ele pode ser assim. Então ele tem três formas, tá bom? O acento em substantivos da primeira declinação tende a seguir a forma lexical da palavra. O que que eu estou querendo dizer com a forma lexical da palavra? É a forma como a palavra é encontrada no dicionário. A gente vai ver mais adiante mudanças é, na acentuação, mas isso não é uma coisa com que você deve se preocupar, tá? Às vezes as palavras elas mudam sua acentuação de acordo com as mudanças de suas formas, tá? Por exemplo, se a última sílaba de uma palavra é longa, né? Quando a gente fala de sílaba longa é porque ela tem ou eta ou ômega ou um alfa, tá? Longo. Isso pode acontecer também. Ou um Y longo, tá? Com iota é muito, assim, eu não lembro agora de um exemplo, uma palavra terminada em iota, mas geralmente as palavras gregas terminam com eta, com ômega, com alfa e com Y. Essas são as vogais que geralmente terminam as palavras. Então, se a última sílaba é longa, o acento se move para a penúltima. Eu tenho aqui esse exemplo, tá bom? A palavra aletheia. Então, se o acento se move, peraí, se a última sílaba é longa, o acento se move para a penúltima. Então, veja o que aconteceu aqui. Você tem um alfa, mas nesse caso aqui, o alfa virou longo, tá? Para poder receber o iota subscrito. Aí, veja que o acento que estava aqui, tá? Se moveu para essa sílaba aqui. Mas, como eu disse, não é importante você se preocupar com essas regras agora de acentuação. Outra informação importante em relação à acentuação é o genitivo plural, tá bom?
O genitivo plural ele é sempre acentuado com um circunflexo na última sílaba, tá aqui, ó. Isso na primeira declinação, tá bom? Então essa é uma informação importante. Bom, vamos aqui agora para as conjunções, para a gente começar, para a gente já finalizar esse vídeo de hoje. As conjunções, elas não variam de forma. Por isso a gente diz que elas são indeclináveis. Tá? Em português, a gente talvez utilizasse mais o termo invariável. Nós temos em português classes de palavras variáveis, ou seja, elas mudam de forma, singular, plural, masculino, feminino, etc. E as palavras invariáveis. Em grego, a gente utiliza o termo indeclinável. As conjunções em grego, elas têm a mesma função, basicamente, em relação à função das conjunções na língua portuguesa. Elas vão ligar, é, ligar unidades. Elas podem ligar palavras, elas podem ligar frases, elas podem ligar orações. Aqui eu coloco 3 exemplos, o der, o cai e o men, que são conjunções, tá bom? Coordenativas, ou seja, elas conectam ideias de nível igual, tá bom? Não precisa agora você saber o significado dessas palavras, o mais importante é que você saiba que a conjunção tem a função de ligar, conectar, tá? Essa conjunção aqui é uma conjunção especial, a gente chama essa conjunção de conjunção pós-positiva, positiva no sentido de posição e pós no sentido de posterior. Veja, o de é uma conjunção que ela vai aparecer na segunda posição em uma sentença, em uma frase, em uma oração, porém ela deve ser traduzida na primeira posição. A gente vai ver isso com muitos exemplos mais adiante, então você não precisa se preocupar. Finalizo esse vídeo de hoje com a questão da análise, tá bom? Quando a gente está estudando uma palavra grega, a gente analisa a palavra grega. No caso de um substantivo, existem algumas informações que você precisa dar. Primeiro, você precisa identificar a forma lexical. E, de novo, a forma lexical é a forma que você vai encontrar a palavra no dicionário, tá bom? Aí você vai dizer o gênero, se ela é masculina ou feminina ou neutra, né? Você vai dizer o caso, ou seja, você vai dizer se ela é nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Você vai dizer o número, tá bom? O número, se é singular ou plural, e aí você vai dar a tradução. No caso, eu estou suprindo aqui o artigo indefinido, porque eu coloquei aqui o substantivo sem artigo, e aí eu estou suprindo um na tradução. É a palavra cardian, tá? Essa palavra que a gente está analisando. Então, forma lexical, deixa eu apagar aqui tudo. Forma lexical, tá bom? Dessa palavra, a palavra cardia, é a forma como ela aparece no dicionário. O gênero é feminino, tá bom? Essa é uma palavra que pertence à primeira declinação e ela é feminina. E o gênero não muda de um substantivo. Pode mudar o gênero de um adjetivo, mas de um substantivo não. O substantivo simplesmente tem aquele gênero, é a mesma coisa que acontece na língua portuguesa. O caso é acusativo, como é que a gente sabe? Tem um ni aqui. O número é singular, porque alfa-ni é a terminação de singular. E a tradução, como eu mencionei, um coração, porque não tem aqui um artigo. Bom, gente, a gente entraria aqui na questão de vocabulário, mas eu penso que isso não é necessário, tá bom? A gente para por aqui, agradeço a atenção de vocês, espero que esta aula tenha sido agradável. E aí eu quero finalizar essa aula utilizando um jargão que eu utilizo nos vídeos do meu canal, que é o seguinte: não se esqueça, bem-aventurado é aquele que lê. Até a próxima.